Tens medo de quê na vida? Do medo? Tens medo do medo? Que me trava. Ainda te trava muito? Eu imagino-te atirada. Ou seja, Sim. que tu é corajosa, no sentido em que enfrentas o medo. Tenho medo de deixar de sonhar. De deixar de. Eu sou uma sonhadora nata. E acho que no dia que perder essa capacidade de sonhar, que me faz sonhar um projeto, sonhar realizar uma curta, sonhar sabes, uma família, os amigos, um lugar seguro, um lugar feliz. No dia que eu deixar de sonhar, eu acho que vou ser uma pessoa muito, muito infeliz. Ter na gentileza companhia, cabem todos nessa travessia. Fala leve que a delicadeza também se senta à nossa mesa. E ela vem daquele mundo estranho. Quanto mais as palavras bonitas, é nesse encontro que começa a ganhar. No entretanto das palavras ditas, e ela vem daquele mundo estranho, das conversas boas infinitas. E essa é a beleza das pequenas coisas. E essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é... Uma conversa com Bernardo Mendonça. Wasted and wounded, it ain't what the moon did. A minha entrevistada é sempre um furacão em cena, seja no teatro, no cinema ou na televisão. É uma atriz intensa, versátil e magnética em tudo o que faz. E se há muito que é conhecido o seu talento e lado camaleónico ao dar corpo a tantas mulheres em tantas histórias na ficção, diria que está cada vez melhor e a viver agora o momento mais forte do seu caminho artístico. Falo de Margarida Villanova, que é atriz há uma vida inteira. Tinha 5 anos quando se estreou no cinema no filme Dédé, de Jean-Louis Benoit. E 10 quando pisou o palco na Grande Noite do Filipe Laféria. Até fiz com aquele Grande Noite. Desde aí nunca mais parou. Mas é em 2002 que se assume atriz por inteiro. Durante muitos anos deu que falar como protagonista de novelas. Foi a vilã, a boazinha, a rica, a pobre, a beta e suas variantes. Ela diz que sim. Mas em 2011 decidiu parar por estar emocionalmente esgotada e mudou-se com a família para Macau, onde viveu outro papel na vida real, a de merceeira de produtos portugueses. É quando troca os guiões por folhas de Excel. Fê-lo talvez para ganhar mais tempo, mais mundo, sair de cena e ver-se de fora, à distância. Foi assim? Quantos de nós não precisamos de uma pausa destas para ganhar perspectiva e horizonte? Ou para reinventar uma vida e recomeçar? O que mudou em Margarida depois dessa fase no Oriente? 3 anos mais tarde o telefone tocou e o convite para um projeto televisivo de qualidade com Patrícia Sequeira fê-la regressar a Portugal e ao prime time. Mas olhando para trás, não lhe faltam trabalhos de excelência no caminho, como nas séries Sul, Matilha e Causa Própria, num passado mais recente, ou no cinema em filmes de João Botelho, como O Livro do Desassossego e A Corte do Norte, ou de Ivo M. Ferreira, como Cartas da Guerra ou Hotel Império, de 2019. Em 2022, Margarida deu um novo passo ao estrear-se na realização da sua primeira curta-metragem, P. A história de um homem com um cancro terminal que cuidadosamente prepara a sua morte, com tempo para partir em paz, sem temores e maus humores, chegando mesmo a deixar uma carta de despedida à filha com 14 páginas. É a partir dessa carta manuscrita
que Margarida constrói esse seu filme íntimo e emotivo que celebra a memória e a vida do seu pai, o produtor Pedro Martins, uma figura influente do cinema documental português. Ao trabalhar neste filme, o que descobriu Margarida sobre si e sobre o seu pai, que desconhecia? Que memórias dele leva sempre consigo? Vou perguntar. E que mais? Acabo de a ver em palco, na peça de teatro À Primeira Vista, de Suzy Miller, com a encenação de Tiago Guedes. Um monólogo brilhante e um poderoso thriller jurídico multipremiado que conquistou o West End em Londres e a Broadway em Nova York e também Lisboa, no Teatro Maria Matos, com várias temporadas com salas esgotadas. Um conselho já agora. Se ainda não o viram, não percam a oportunidade. Está em cena até ao final de março, às segundas e terças. Um espetáculo que nos agarra logo pela garganta e nos deixa colados à cadeira, perante uma história de inversão de papéis e de abuso sexual levado a tribunal, a revelar a portentosa atriz que é Margarida Villanova, que sozinha enche um palco inteiro numa intensidade fora de série e que nos leva a encarar um sistema perverso em que a verdade é uma matéria demasiado frágil perante os truques, manobras e meandros da lei e como a voz de uma mulher abusada ainda vale de muito pouco num tribunal e numa sociedade patriarcal e machista que continua de forma sistémica a descredibilizar, a culpar e a silenciar as vítimas. Até quando? Ao que sei, Margarida tudo fez para conseguir os direitos desta peça depois de a ver em palco em Londres. E há nisto uma boa dose de coragem, porque o papel a que se propôs não é para qualquer uma. O que a motivou a querer bater-se por esta peça? Era o grito na sala que Margarida precisava de dar enquanto atriz e mulher? O que mudou em si depois desta experiência em palco? É o que vou perguntar. Vamos ver até onde é que vai esta conversa. É na sala de podcasts do Expresso onde estamos agora. Olá, Margarida Villanova, bem-vinda ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá, bom dia. Muita pergunta, muita vida, muitos palcos. Depois desta apresentação, com licença. Agora estamos livres para sim, falar. Sim. Não, está tudo super bem resumido e pronto, e é sempre engraçado ver assim, em perspectiva, os últimos anos. Os últimos anos. Vamos conversar? Vamos. Bora. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Então eu começo precisamente por este monólogo. À Primeira Vista, de Suzy Miller. Foi o murro na mesa, ou o grito na sala, ou no palco, que precisavas de dar enquanto atriz e enquanto mulher neste momento? Acho que são muitas coisas juntas, mas há uma da qual eu estou certa, que é os personagens escolhem-nos. Ah, sim. Então, eu não fui atrás, eu não tive uma crise de meia-idade e disse, pronto, está na altura de fazer um monólogo, estou com a idade, aquelas coisas. Não foi uma vontade assim exacerbada de ir à procura de um texto para colocar em cena. Foi um acaso, foram as circunstâncias que me trouxeram este personagem ao colo. Depois bati-me por ele, mas em conversa com uma psicóloga que trata consentimento, ela aborda e diz: este espetáculo tem que ser feito e devias fazê-lo. Vou com ela a Londres, vejo o espetáculo. Era a tua psicóloga? Ou é a tua psicóloga? Não, é a minha amiga. Tua amiga. Alexandra Falavam Paes, sobre este tema. Brilhante psicóloga, recomendo. E entretanto, vemos o espetáculo e eu fico com vontade de fazer. E é lançada esta vontade, vamos fazer. Viste o espetáculo? Impactou-te? Sim. Muito. Muitíssimo. Gigante. Para. Ou seja, esse momento em que vês a peça, pensas, ai. O espetáculo é muito impactante. Ela é brilhante atriz. E pelas circunstâncias, por tudo que está a decorrer no mundo nos últimos 3 anos, todos os movimentos, o Me Too, o caso Pelicote, para aí afora, assim, é muito pertinente trazer este espetáculo à cena, é muito pertinente falar deste tema neste momento. O que é abuso, o que é que não é? Quais é que são os limites, o que é um não, o que é um não, o que é um sim, o que é o sentimento, quais é que são os limites. E entretanto o projeto fica a marinar durante 1 ano, as coisas
até que eu ganho coragem e ligo à Sandra Faria, da Força de Produção, e Faz acontecer, grande faz Sandra. acontecer. Então, pronto, que é uma produtora que chega à frente. E então eu disse: olha, eu gostava, tenho este texto, gostava muito de fazê-lo, não sei onde é que estão os direitos, não sei como é que se faz, mas eu acho que tem que ser feito. E ela perguntou-me com quem é que gostavas de trabalhar, e eu, com o Tiago Guedes, porque acho importante também, não só pelo trabalho dele, porque eu admiro muitíssimo como encenador, como realizador, porque gostava muito de trabalhar com ele, e porque acho também importante ser encenado por um homem. Para que não fique para que isto não fique reduzido a uma discussão depois escrito por uma mulher, ensinado por uma mulher, interpretado por uma mulher. Entretanto, acho que era importante abrir esse diálogo e alguém com essa sensibilidade de acolher este projeto. Já haver um diálogo, não é? Sim. Entre a atriz e o encenador, não é? Sim. E mais quem escreveu. E o texto, sim. E então, eu acho que... E depois... Porque é que eu digo que os personagens nos escolhem? Porque eles aparecem na nossa vida numa altura em que eventualmente estamos ou preparados para os fazer, ou porque eventualmente há coisas... É muito curioso quando eles surgem na nossa vida, o momento particular, pessoal, que estamos a viver ou que estamos a atravessar. Não que eu tenha sido a vítima de abuso, mas os abusos não são só e apenas sexuais. Hoje os abusos são verbais, psicológicos, físicos, e essa também é uma grande discussão e que infelizmente os números estão a aumentar em Portugal. A violência no namoro, enfim, por aí fora, a violência doméstica. E então, e sobretudo a capacidade de dizer não. Eu tenho muita dificuldade em dizer não. Ainda? Não, ainda não, porque estou quase a acabar o espetáculo e eu vou sair deste espetáculo a dizer não. É essa a grande mudança acho que pode esse ser, espetáculo te trouxe? Eu acho que é um espetáculo que me trouxe assim, quando tu tomas rédea da tua vida, assim, na medida que do ponto de vista dos limites, é um espetáculo que deixa muito claro onde é que são os limites, e isso não trazendo para a minha vida pessoal, porque não se trata, não é comparável, e portanto as minhas questões são muito distantes destas. Mas quando é que tu impões os teus limites a ti própria, já nem falo do outro, a ti própria, Margarida. Eu, quando estava a fazer este espetáculo, estava a passar por um burnout, eu estava num ponto de cansaço e de exaustão brutal. E então estava. Eu não sei como é que estreiei, eu sei que estreiei, mas foi assim um momento muito violento para mim. E isso também, e nós percebemos esse limite do corpo, esse limite da cabeça, esse limite físico, esse limite psicológico. E às vezes nesta entramos na engrenagem, vamos para ali afora. E trabalhamos, respondemos a todas as solicitações, às nossas famílias, aos nossos amigos, aos profissionais, e de repente eu dei por mim assim, eu estou afogada, assim numa. E assim, ok, tu podes pôr os limites sem ofender o outro, sem te ofenderes a ti, sem. E então acho que é aprender a ser gentil comigo, aprender pôs-te em primeiro lugar, a colocar-me em primeiro lugar. Eu acho que sou uma pessoa naturalmente diplomata e que não me custa ceder, não me custa. Não. Fica tu com. Gostas de chocolate? Ficas tu com o chocolate, eu comando o caramelo. E então estas concessões e cedências que tu vais fazer na tua vida, às tantas, se calhar, se me incomodam verdadeiramente, não me incomodam, até porque a coisa que me faz mais feliz é ver os outros felizes. Se há a coisa que me comove, é a felicidade. E a mim, eu gosto de fazer os outros felizes, e gosto de fazer as coisas acontecer, e gosto de encher os dias, mas pronto, há aqui um ponto de viragem de também cuidares de ti, de te colocares em primeiro lugar, de aprenderes a dizer não, por mais que todos os projetos profissionais sejam interessantes ou desafiantes, não podemos, se calhar, ou não posso, se calhar, responder a todos. Imagino que tenhas uma coisa que a sociedade nos puxa para isso, que é a vontade de devorar o mundo, de abraçar o mundo, de fazer muita coisa, porque... Pronto, porque eu sou assim. não é? Eu sou assim. E como fazer essa gestão? Eu acordo de manhã pronta
para a vida. É bora lá. O meu filho assim, como é que tu consegues? Assim, eu acordo e eu quero fazer tudo. Eu olho para o meu dia e um dia não tem, nunca tem para mim 24, tem 36. Porque depois porque é importante para mim. Porque eu quero ir à praia dar um mergulho. Não, mas eu também queria ir ver o cinema. FOMO, assim, do que é que não quero perder nada e quero aproveitar e quero estar. E depois eu gosto muito de trabalhar também. Eu sou Tu és muito... intensa e. Sim. Sou. Pois, mas depois tem que haver um equilíbrio, não é? Sim. Mas esse espetáculo, pronto, trouxe essa gentileza, essa doçura, esse perceber os limites, os meus limites e o cansaço em que exaustão que pronto, podem ser driblados e que não é preciso com este espetáculo. Esta peça foi a mais dura? Ou o trabalho mais duro que tiveste? Duro. Nunca fiz nada assim. Nunca. Espera, e tu começaste a preparar este espetáculo já esgotado ou foi o espetáculo que te esgotou? A preparação dele? Eu quando começo os ensaios eu não percebo que estou num período de cansaço extremo e portanto eu já parti cansada para a corrida. E bolas e que corrida, não é? E deixei esta projetos, prova de fogo. E deixei cair projetos. Eu estava com 2 séries a arrancar em simultâneo com o espetáculo de teatro e foi o Tiago que me perguntou: Margarida, como é que tu vais gravar na segunda-feira? Eu não vou. Como é que fiz? Pois lá está um não, tiveste que dar um não. E então, pronto, houve projetos que ficaram pelo caminho, mas e eu fui muito e foi um processo difícil, desafiante. Eu achava sempre que não ia ser capaz de subir a montanha. Eu começava o ensaio, é demais, este texto é maior que eu, as palavras são maiores que eu não vou subir a montanha. Então a minha sensação sempre que acaba o espetáculo é: eu subi a montanha. Eu acho que é a primeira coisa que eu, quando acaba o espetáculo, eu subi a montanha. É a primeira coisa que me passa. Subiste um Everest, uns Himalaias, uma coisa assim, não é? Sim. Bolas é muito intenso, de facto. Tu começas logo começas logo com uma energia lá em cima e bom, quem está sentado pensa: meu Deus, já começamos assim, e é assim até o final, com muitas dinâmicas, claro. É 1h30. É uma prova de competição, não é? De alta e sabes competição. Que eu preparei-me para o espetáculo assim. Eu 6 meses antes comecei a fazer corrida para ter caixa e para ter resistência. Comecei a correr 2, 3, 4, 5, 6. Quando cheguei ali aos 7, 10 km por treino, pensei: pronto, tenho caixa. Eu aguento estar, eu vou aguentar fazer o espetáculo. Então fazia corrida todas as semanas, depois fazia yoga, que me ajudava um bocadinho a centrar e a preparar e ter a cabeça concentrada. Eu sou muito, não sei se já percebeste por esta introdução, eu sou muito acelerada, eu penso em muitas coisas ao mesmo tempo e eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. E então esta coisa de me trazer um bocadinho, enraizar, parar Ground, chão, preparar a cabeça, raiz. preparar o corpo, estar firme, estar segura, estar forte. E então, mas preparei-me fisicamente para aguentar, porque uma das coisas que mais eu hoje em dia não me cansei. Já estou a fazer o espetáculo, nós estreámos em julho, fará agora 2 anos este ano, portanto já estreia há 1 ano e meio. 144 espetáculos, bolas, e sempre sala cheia. Sim. Um monólogo, como já disseste, muito intenso, emocionalmente intenso, fisicamente muito intenso, e que traz este assunto. Depois queria que fizesse um pequeno pitch do que é que vemos ali na tua voz. Então, esta é uma advogada, faz direito penal e ao longo da sua carreira, da sua vida, defende muitos arguidos envolvidos em casos de violência sexual. Constrói sempre narrativas de forma a ilibar os seus clientes. Chega a dizer algo como a verdade... Não sei, a ideia é: a verdade vale de pouco, o mais vale a verdade jurídica, qualquer coisa assim. Não existe uma verdade real, existe uma verdade jurídica. E agora é isto. E esta frase fica a ecoar. E até porque normalmente não há provas.
E esta é outra frase. É isto. Não há testemunho ocular, não há provas, não há... E há uma névoa em todas as vítimas, porque naturalmente como vítimas, e o trauma traz isso, traz uma névoa e traz uma confusão de acontecimentos, a falta de clareza, a memória não é clara, não é evidente, não é científica, e assim torna-se fácil para ela como advogada intimidar uma testemunha que não tem a clareza do acontecimento na sua cabeça, conseguir desconstruir toda a narrativa da testemunha. Até porque da vítima. aconteceu num cenário em que não há testemunhas e é uma mulher vítima. Isso Sim. não é um dado secundário, não é? Não. Existem vítimas do sexo masculino, Claro. sim, mas os dados indicam, e é do conhecimento geral, que as vítimas de violência doméstica e as vítimas de violência sexual, mais da sua maioria, são mulheres ou crianças. E então são casos que se perpetuam ao longo de gerações e gerações. Este tema não é novidade, é atual, sim, mas não é novidade na história do crime. Infelizmente, muitas vezes a lei é branda, é morosa, os casos arrastam-se. E a sociedade, ao mesmo tempo, é condescendente. é condescendente. Este caso que tu falaste há pouco da Gisele Pelicot, que é revolucionário no sentido em que Sim. ela decidiu tomar os comandos de falar, dar a cara e tirar a culpa de cima dela, não é? Porque normalmente a vítima, a culpa é sempre colocada à vítima, sim, não é? a culpa... Ela foi abusada pelo marido e por uma série de homens quando ela estava desacordada, agora Sim. recordando. Mas sim, a culpa infelizmente acompanha a vítima ao longo de todo o processo e de toda uma vida. Há sempre um lugar onde o que é que eu fiz, o que é que eu podia ter feito, o que é que eu não devia ter dito, e esta questão da culpa mudar de lado é muito pertinente. É a grande frase da Gisele. É a grande frase. Sabes que eu, quando comecei a fazer este espetáculo, curiosamente, não tinha muitas manifestações de mensagens ou de testemunhos de pessoas que estavam a ver o espetáculo. A grande mudança para mim no último ano e meio, enquanto estou em cena, é a quantidade de testemunhos que recebi em mensagens privadas. Testemunhos de quê? De vítimas. Não me esqueço da cor do teto do carro. Não me esqueço. E então, aí são relatos, muitos relatos, todos de mulheres. Relatos de abusos. De abusos sexuais, físicos, alguns verbais, mas na sua maioria de casos de abuso sexual, de adolescentes também. A grande mudança também no público foi curioso, porque também no início eram maioritariamente mulheres que iam ver o espetáculo, grupos, muitas mulheres, muitas, e neste momento a plateia está composta por homens e por mulheres, e é importante quando testemunhos, casos mediáticos, sejam eles quais, seja um caso mediático, seja um espetáculo de teatro, consegue trazer a discussão, o diálogo à tona. Foi o que quiseste fazer, trazer este assunto, com esta peça trazer a discussão e a reflexão. Acho que foi essa reflexão, esta discussão que eu quis, mais do que dizer, perguntarem-me o que é certo, o que é errado, qual é que é o meu ponto de vista, eu só queria trazer a discussão para cima da mesa, porque acho que o teatro, o cinema tem essa capacidade de nos colocar a dialogar, de nos mostrar outro ponto de vista, de calçarmos os sapatos do outro, de vermos uma nova perspectiva, e essa discussão, esse diálogo, enquanto houver diálogo, para mim há esperança, há um futuro, há uma porta aberta para que A ou B possam dialogar sobre determinado tema, e este para mim era um tema importante trazer para cima da mesa. Aponta aos ângulos mortos, não é? E a grande questão, o que é abuso? E o que é abuso, o que é consentimento, o que é não, ou não. Ainda não é claro, não é? Não. E é estranho, sabes? Estamos em 2026 e para mim ainda é estranho. No outro dia fui ver os números, assim, no primeiro trimestre do ano, quantas vítimas, né? Pensei que estranho como é que na atualidade, nos dias de hoje, como é que aumenta a violência no namoro, como é que a violência sexual e a violência física ainda
ainda é perpetuada ao longo de tantas gerações, como é que a informação não chega, onde é que está a falhar a educação em casa, onde é que está a falhar a educação nas escolas, onde é que qual é que é o posicionamento político dos nossos governantes, como é que a justiça não é célere num caso destes. Então são coisas... Não é célere e a nossa justiça portuguesa talvez precisasse ser mais robusta a proteger os interesses das vítimas, não é? Porque prescreve rapidamente, não é igual como noutros países. Portanto, um Me Too em Portugal é muito mais difícil. Saberás, eventualmente, de casos no meio artístico que nunca foram falados, sabemos, não é? Eventualmente também porque as vítimas não estão protegidas, não é, Margarida? Sim, não estão preparadas para falar, não se sentem. Há tempos falei, e a frase que eu ouvi do outro lado foi: eu não sinto que esteja a falar num lugar seguro. E esta ideia de vivermos numa sociedade em que não acolhe, não é? Que não há espaço para acolher uma vítima, ou que não há um lugar seguro para ouvir, já só falo desse detalhe de ouvir, é muito constrangedor. Portugal não está preparado para um Me Too? Eu não gosto de pôr as coisas assim, porque acho... porque assim perco a esperança na humanidade. Mas é uma reflexão que nas redações é muito discutido, e na sociedade, até porque vão sabendo de casos na surdina que nunca rebentam. Sim, mas eu pelo menos gostava de assistir a um momento de transformação, de mudança, e eu gostaria de ainda estar cá nessa mudança. Nós somos um país um bocadinho conservador. Somos há muito das aparências, das aparências, do preconceito, da vizinha, não é? Não deixe que a vizinha, não é? Esta ideia do outro não ouvir, do outro não saber, da vergonha. É um país da vergonha. Nós somos um país do medo, do medo de falar, da culpa, sim, muitíssimo, mas o medo, não é? Eu acho que o meu maior inimigo, ou o nosso maior inimigo, é o medo. É isso que faz com que não avance, é isso que faz com que não haja um salto de fé, de coragem, de liberdade. É isso que dá poder até aos agressores, não é? Sim. É o medo que as vítimas têm, não é? Sim. E então, e acho que é transversal a várias matérias e a várias questões, que depois podemos ir também às raciais e por aí afora, claro. Porque não vejo assim, não vejo esta nova geração a crescer de uma forma assim livre, porque eu não falo de liberdade no verdadeiro sentido da palavra, mas sob o ponto de vista de que a tua liberdade acaba quando a do outro, não é? Esta coisa do respeito pelo outro, do limite, do não, de seres educado, de seres respeituoso, sabes, há coisas que eu não reconheço nas gerações mais novas e que eventualmente que me entristecem e fazem-me pensar onde é que falhamos nós como adultos. Pois é, mete também a privacidade, o cyberbullying, não é? Com as novas tecnologias, o que é que se partilha, não se partilha. Bom, sim, é desafiante. Violência no namoro, como disseste também. Foi preciso muita coragem para te lançares a esta montanha. Sabes que não, eu acho que fui só inconsciente. Às vezes assim, és muito corajosa. Eu sou só inconsciente, assim, ou inconsequente. Não, mas estavas a pegar numa série de ingredientes que me parecem muito certos, que é ou foi na fase certa da vida, numa certa fase profissional e fase pessoal, não é? Em que de repente a determinada personagem se encontra contigo. Sentiste que estavas no momento certo para fazer este papel?
À data de hoje, sei que estava no momento certo para fazer o papel. Na altura não percebi isso. Mas quer dizer, mas bateste por isto ao sim, mesmo sim, tempo. Mas alguém muito eu inseguro não eu não estou a tive a imaginar. noção da dimensão do que estava a fazer. Não tive a noção da dimensão do desafio. Tanto que à medida que os ensaios avançavam, eu, onde é que eu me fui meter? Eu sou maluca, onde é que eu me vim meter agora? Sabes assim, queres dar um passo atrás, mas já não podes. Então, assim, por um lado, não tive a noção de dimensão do desafio. Por outro lado, não tive noção da dimensão do impacto que este espetáculo iria ter. Não? Não, longe disso. Nós tínhamos 3 semanas marcadas no Maria Matos. E se corresse bem, eventualmente fazíamos umas segundas-feiras, lá para setembro. Estava assim no ar. E na primeira semana, quando o espetáculo esgotou a temporada das 3 semanas, eu lembro-me de estar com o Tiago nos corredores com as câmaras assim, e agora? O que é que está a acontecer? E os dois olhámos um para o outro assim, o que é que nos aconteceu? E então, assim, pronto, vamos fazê-lo. E ele continuava assim, é só, conta-me a história, Margarida, conta-me a história. Clareza, conta-me a história. E diverte. E eu demorei muito tempo a começar a divertir-me a fazer o espetáculo. Demoraste? Muito tempo. Na segunda temporada já comecei assim a relaxar. Ele diverte. Até eu conseguir até eu ter a certeza de que que o espetáculo estava na mão, que estava dominado e que eu conseguia fazê-lo. E esta coisa, se calhar, outra coisa que também aprendi no espetáculo, esta coisa do exercício, do domínio, de poder, quem é que quiser sobre quem é que tem. E isto é uma luta, foi uma luta com o espetáculo o tempo inteiro. Pois é, eu vou conseguir, jogo, não vou conseguir. É um jogo. Não, tenho o texto na mão. E então estive ali a discutir com o espetáculo até me sentir segura, empoderada, assim, eu consigo, caraças. Sentes que alcançaste uma nova fasquia ou que ultrapassaste uma nova fasquia enquanto atriz, mesmo aos olhos dos outros, aos teus olhos? Sim, aos meus olhos sim, sinto assim, pronto, já não preciso me provar mais nada. Mas posso não é? ir descansar. Há isso. Depois disto posso ir descansar. Se morresse amanhã, o trabalho estava, sabes, estava feito. Se me passasse pela cabeça reformar-me, que pronto, não passa já a reformar, mas abrandar o ritmo, e tenho isso marcado na minha agenda para o próximo semestre. Acho que há uma coisa que me bati durante muitos anos, que era provar-me a mim própria e provar aos outros. E ao longo da vida, não é? Vais fazendo umas coisas, correm melhor, outras correm pior, e acho que este espetáculo trouxe um reconhecimento que eu também não esperava por ele. Que reconhecimento é esse? Esse reconhecimento público dos nossos pares, não é? E acho que é tão, e assim, uau! É um dos melhores reconhecimentos, não é? É quando os nossos pares nos dão os parabéns, nos reconhecem o que correu bem, ou o trabalho, ou o projeto, o talento, seja o que for. Demorou uma vida para conseguires isso? Demorou meia vida, porque eu sinto que fiz uma vida até aqui. Não, uma vida até aqui. Uma vida até aqui, e agora comecei a segunda vida. Demorou uma vida até aqui. Sim, acho que porque começaste muito nova. Eu comecei muito miúda, mas sei lá, em televisão acho que já senti esse reconhecimento por parte de uma série de realizadores com quem tenho estado a trabalhar, o João Maia, a Patrícia Sequeira, entre outros, mas acho que em teatro acho que foi uma mudança, foi um momento de viragem profissional. E pronto, olha, que se liga com tudo. E que se liga com tudo. Não é? É tipo, é que eu estou a sentir que passei de nível, aqueles jogos. Então assim, eu agora assim, pronto, já fizeste uma vida até aos 40 e agora tens, mais 40 pela frente, se tudo correr bem, passaste nível. E agora o que é que te apetece fazer da vida? O que é que te apetece? Apetece realizar, apetece representar, apetece namorar, apetece viajar? O que é que te apetece fazer? Então estou nessa fase da minha vida, que é, tenho alguns projetos em curso ainda estou a fazer uma novela atualmente para a SIC, estou a acabar este espetáculo que vai terminar em março, tenho uma longa-metragem com o João Pedro Rodrigues que vou filmar ainda no primeiro semestre do ano. E portanto é só inquietação. Tenho algumas inquietações até julho e depois... É só mergulhar, namorar e dançar? Sim. Pois e mesmo trabalhar, pronto. Com calma. Não sei se acredito, mas vamos acreditar com muita força. Parece as minhas amigas. Já te apanhei. Minhas amigas vão dizer que vão me pôr baixa. Já te apanhei, Margarida. Olha, tenho aqui um áudio, então. É verdade, um áudio do cineasta e encenador Tiago Guedes. Pois é, surge aqui. Ai, meu Deus. Ele vai agora virtualmente sentar-se connosco para dizer umas palavrinhas e lançar uma pergunta. Preparada? Vamos. Olá, Margarida.
espero que estejas bem. Em primeiro lugar, é importante deixar claro que não tenho jeito para áudios e por isso peço desculpa antecipadamente se isto não correr muito bem. Mas como era para te surpreender a meio de uma conversa, não quis deixar de o fazer. Pediram-me para falar um pouco da nossa colaboração em teatro. Começando pelo início, nós começámos por fazer uma adaptação técnica do texto, transferi-la do seu contexto legal britânico para o nosso. Foi um processo moroso, num tempo de ensaios que já era curto, e esse foi o nosso grande desafio, que é a apropriação do texto num espaço curto de tempo. Portanto, é fácil ficar assoberbado com tanto e tão específico texto. Ainda por cima numa narrativa que não era linear, em que tem de fazer saltos temporais e emocionais muito rápidos e que se está sozinho em palco, sem rede, sem se poder apoiar em nada. Tu enfrentaste todos esses desafios de frente. Nunca baixaste os braços, acreditaste sempre, chegavas cedo, preparavas-te, experimentávamos coisas, falhávamos, tentávamos outra vez, sempre juntos. Percebemos também a importância de estarmos a fazer um texto urgente e complexo e definimos bem o objetivo pretendido. Mais do que entreter, queríamos que esta peça servisse para iniciar uma conversa e conectar com as pessoas. Este mesmo texto pode ser feito de diversas formas e originar diferentes reações e respostas, mas o assunto e as vítimas merecem que a peça chegue ao maior número de pessoas possíveis. Vítimas, carrascos, cúmplices, testemunhas silenciosas, enfim, toda a gente. A conversa precisa de vir para cima da mesa e ser prioridade. Lembro-me de dizer muitas vezes, enquanto te inundávamos com as marcações, os diferentes registros dos diferentes personagens, as luzes, a música, eu lembro de dizer: Margarida, conta-me só a história. E tu contaste, e continuas a contar a quem te for ver. Quem viu pode confirmar o talento enorme de uma atriz que durante 100 minutos deixa tudo aquilo que tem em cima do palco. Tenho muito orgulho naquilo que fizemos juntos e tenho uma grande admiração pela tua dedicação e talento. Por último, pediram-me para te deixar uma pergunta e eu, oportunisticamente, pergunto: quando e onde a nossa próxima colaboração? Beijinhos, gosto muito de ti. Maravilha. Bom, acabámos de ouvir então o cineasta e encenador Tiago Guedes, que assinou a encenação do À Primeira Vista. Antes de mais, que comentário antes da resposta a esta pergunta, a este desafio? Ai, Foi aqui uma parceria. É um ser humano incrível. Se eu tivesse que escolher um agora, só posso trabalhar um para o resto da vida. Eu escolhi o Tiago. Humanamente é maravilhoso. Tem muito jeito para áudios. Tem imenso jeito para Tem áudios, imenso jeito, Tiago, Pai, por amor de não Deus. tenho jeito, fishing for compliments. Exatamente. E profissionalmente, e é muito delicado, é muito eventualmente pode até não ser seguro, mas é muito seguro a dirigir, faz-me sentir segura, faz-me sabes, mesmo quando estava arrasca a expressão, desculpa, eu sei que é feia, mas era aflita, ele não larga a mão e conduz-te e faz às vezes até parecer fácil o caminho. Foi o teu chão, não é? Sim, e foi de facto um processo muito cúmplice, mas muito bonito, muito elegante, sabes, assim. Só tenho, não me lembro de um ensaio que tenha ido para casa ao fim de tanto tempo, não é? Chateada com ele, ou melindrada com alguma não palavra, é esse tipo de encenadora intimidada que com alguma grita coisa. ou que Não. é. E então essa coisa assim, por mais difícil que os dias fossem, o texto fosse, eu voltava sempre para casa em paz. Margarida, conta-me a história. Conta-me a história. Era o que ele dizia. E eu ainda hoje, antes de entrar em cena, quando estou lá aqueles últimos minutos, é só conta-me a história. É a última coisa que acho que, quer dizer, penso nas pessoas que me estarão a ouvir lá fora. Sim. Eu penso em muitas coisas, mas uma delas que não falha em todos os espetáculos é conta-me a história. E sim, e já contei
a 65 mil pessoas. Uau! Uau! Caramba! Por Isso é isso- muito raro, é muito excepcional, ainda mais sendo um monólogo e com o tema que é, portanto, Mas- maravilha. Sim, e agora sinto só que preciso fechar o ciclo. Pronto, Pois. preciso ir descansar. Eu muitas vezes já nem falo da coisa emocional, falo da questão física. Eu fico toda partida, cheia de contraturas. É tão tenso que eu fico toda partida. Mas é isso, acho que são ciclos, e este foi um ciclo importantíssimo de 1 ano e meio. Que marcou, não é? Há um antes e depois deste monólogo, não é? Sim, não quer dizer que não estou a fechar a porta, e está falado com a Sandra na possibilidade de regressarmos no ano que vem, daqui a 1 ano, 2 anos. Na Broadway, na West End. A possibilidade de não fechar a porta e não é pelo sucesso em si, é porque é um espetáculo que merece ser visto, merece ser discutido. Não falo por mim, falo pelo espetáculo em si, pelo tema em si. E então, só que agora pronto, preciso de descansar, de fazer outros projetos, de pensar outras coisas. Claro. Já fizeste algum destes espetáculos, deste monólogo, com debate com o público? Irei fazer numa sessão extra que vai abrir dia 3 de março. Eu estou a dizer que não vou fazer mais abrições. Atentem. Não, mas este é o último. Vou abrir Ainda há bilhetes para esse 3 de março? Dia 3 de março há bilhetes à venda. E tu estarás a conversar no final. E no final haverá um diálogo. E curiosamente foi o Sérgio que me contactou. Portanto, os próximos procuradores e juízes deste país irão estar na plateia a assistir ao espetáculo. Uau! E estou um bocado nervosa, a ver se não me engano nos termos. Mas acho que é uma forma bonita também de fechar este espetáculo. Acho que é muito... Fico assim intimidada, mas orgulhosa de saber que na plateia sou Procurador-Geral da República, Ministra da Justiça, alunos do SES. E pode gerar até alguma mudança ou reflexão na lei, não é? Aconteceu, acho que... Não sei, na Inglaterra, acho que... Sim. Não é? Sim, pode ser que se for o ponto de partida para essa discussão chegar a essas instâncias, valeu a pena subir a montanha. Olha, e a pergunta, quando e onde a vossa próxima colaboração? Quando tu quiseres. Depois não, do mas descanso? por acaso não, exato, aquela que diz, vou tirar um ano sabático. Por acaso há um texto que nós andamos a trocar mensagens sobre o mesmo. Não sei se será esse texto, se será outro, mas gostaria que fosse em breve. Gostaria que fosse 2027. Olha, ou seja, para o ano uma peça de teatro Tiago, com o Tiago. já acabaste a montagem do filme nessa altura, já fizeste os festivais. Ele está a acabar de montar um filme com o qual estou muito Pois curiosa bem para depois ver. ele gravou isto assim entre a edição. Exato, ele está a montar agora, então depois de ele passar também a sua montanha do filme, eu também já concluí os projetos que tinha para concluir, e acho que poderia ser um encontro feliz em 2027. Olha, fica a ideia. Fica. Olha, a representação foi inevitável para ti? Cresceste nos bastidores com os teus pais no audiovisual? Sim, o meu pai era produtor, a minha mãe também trabalhou em produção muitos anos. Cheguei a montar uma produtora depois com a minha mãe mais tarde. Tinha o nome teatro. Maravilha, qualquer coisa assim. Magnífica. Sim. Mas eu cresci assim, perto de encenadores, de atores, pintores, então... Assim, eu de certa forma, eventualmente há gerações de médicos e gerações de arquitetos. Eu cresci num ambiente que me levou a pensar sobre o teatro, sobre o cinema. Então, se a escolha era inevitável, eventualmente seria, mas eu ainda vivi algum dilema durante a minha infância, de achar que queria uma vida convencional. Ah, sim? Sim. Porque estavas... Convencional, assim, 9 às 5, estás a ver? 13º mês. Sim. Pronto, eu queria uma vida, burguesa, não sei o que é que eu queria da vida,
e tinha assim essa fantasia, pronto, eventualmente porque nunca a vivi, não é? Aquela coisa também, queres ir sempre repetir não queres repetir o contexto em que viveste, queres fazer diferente. Mas eu gosto mesmo muito de representar, eu gosto muito desta possibilidade de eu viver outras vidas que não sejam a minha. Eu canso-me a mim própria às vezes, e eu acho que a minha vida às vezes é muito cansativa, é muito exigente, mas quando eu estou a representar e tenho a possibilidade de ser outra pessoa e estou a chorar os dilemas dela, não estou a chorar os meus, e estou a bater-me, e tenho, por exemplo, uma personagem como esta que estou a interpretar em palco, que eu acho poderosa, super capaz, incrível, eu sinto a oportunidade de eu poder viver aquele momento, aquela pessoa, e de viver na pele e sentir o que é que aquela mulher empoderada, capaz, competente sente, o que é que... E depois frágil. E depois a seguir uma frágil, vulnerável, e colocar-me sempre atrás do personagem e não ser moralista sobre o personagem. E às vezes esta tentativa de defendermos o personagem, de não cairmos no erro de sermos moralistas sobre eles e corrompermos a essência do personagem. Então esta possibilidade de viver muitas vidas dentro da minha é como é uma possibilidade de fazer muitas viagens quando lês um livro, não é? De mergulhares noutro universo. E foste fazendo a tua escola, como se dizia antigamente, Sim. nas tábuas. Não é nas tábuas, Sim. mas enfim, nos trabalhos, não é? Sim. Foste-te formando, fazendo. E aprendi muito a ver. Eu passava horas a ver. Isso é muito importante. Eu não é? assistia e mesmo às vezes assim para no início de projetos, inspira-me e ver um espetáculo, inspira-me ver um filme, inspira-me ver os outros, inspira-me aquele olhar, aquele silêncio, e de certa forma é como se eu tivesse um disco rígido que vai absorvendo ou guardando. Gosto disto, quero ir por aqui. Eu gosto daquilo, aquilo é bonito, tão elegante, viste como é que ela fez, olha a contenção, olha como é que ela... E então eis-me, eu aprendi muito a ver os outros a fazer. Uau! E pronto. E tu afirmaste primeiro nas novelas, não é? Mas a determinado momento quiseste desligar a ficha, não Sim. foi? O que é que te levou a isso? Senti por um lado estava a funilar um bocado o meu percurso. Por lá está, porque na televisão a máquina trituradora tinha de feito fazer tu, protagonistas, não é? Que tu bem disseste, a rica, a vilã, a pobre, a boa, a amável. Já tinha feito assim, de repente, já tinha chegado às protagonistas, já tinha feito assim, para mim, os grandes papéis. E queria fazer cinema e não estava a entrar nos meandros do cinema. Sentiste? Senti. Senti mesmo. Esse muro. E se tu olhares para o meu percurso, está bem, eu fiz cinema, eu trabalhei com vários realizadores, mas eu não tenho feito o meu percurso, não tenho passado pelo cinema. Mais próxima estarei eu da televisão, talvez, ou do teatro nos últimos anos, mas havia o rótulo sobre ti da menina das novelas? Eu acho que de certa forma sim. Já te libertaste disso? Eu acho que de certa forma sim, eu até acho natural, porque os realizadores depois também criam se aproximam ou filmam com os atores ou com as atrizes com quem se vão sentindo próximos e são famílias que se vão construindo. Nós não temos uma grande indústria, vá lá, convenhamos. Não temos uma grande indústria, não fazemos 100 longas metragens por ano, claro. Tu não tens esse espaço, não tens esse mercado para poderes também que permita uma diversidade tão grande de atrizes e de atores e de realizadores e de guionistas e por aí fora. E os realizadores escolhem, têm as suas tribos também. Sim, isso, e então de atores e de atrizes. Eu se calhar também como realizadora amanhã também vou rodear daqueles que são os meus e se calhar vou exatamente fazer o caminho que em tempos um dia critiquei, pronto. Mas então... esse rótulo da menina das novelas, já rompeste? Ai, diz-me tu. Espero que sim. Não, sim, eu diria que sim, mas sim. Como é que tu sentes? Porque estavas a dizer que existia até agora uma barreira. Sim, eu acho que ela no foi... cinema. Já fizeste bons papéis no cinema, sim. Mas ainda sentes uma certa barreira para contigo. No cinema, eu sei que há realizadores que gostam de trabalhar comigo e estive a filmar este verão passado com o João Maia, vou filmar com o João Pedro Rodrigues, realizadores com quem já filmei no passado e que continuam a chamar para projetos seguintes. Não trabalhei com todos os que eu gostaria de trabalhar, mas eu tenho este problema que eu queria fazer tudo. Pois. E então, em relação ao rótulo, eu acho que as séries também vieram desconstruir isso. Muito. Tu tens feito papéis brilhantes em série, então, não só no cinema, e portanto
Claro que eu acho estranho quem ainda te olha assim, porque há muitos anos que tens provado que és muito mais talentosa e versátil. Bernardo, vou-te ligar Não mais é vezes verdade? pela manhã. Mas claro que tinha que te fazer a pergunta, não é? Se ainda se sentes um Não, acho que restício, não. não me parece. Acho que não, acho que hoje em dia acho que não o sinto. Marcou algum período, sobretudo quando tens 20 e 30 anos e queres ir a todas e queres fazer tudo. E foste a todas. Mas sentes um bocado esse estigma, porque às vezes nem és chamada para ir a casting, não és chamada para ir a uma self-tape, e sobretudo percebes que não estás a fazer parte da tribo, sentes-te uma outsider. E eu sentia-me um bocado outsider. Eu não sentia que fosse da televisão, porque eu tinha a ambição de fazer outras coisas, mas também não sentia que era do cinema, e quando lá passava eram papéis pequeninos, e então sentia-me um bocado, eu não sou de cá nem sou de lá, porque eu não tenho. E se calhar por isso depois também fui para Macau, depois também esta coisa, porque é que uma pessoa não pode fazer mais coisas na vida? Porque é que eu tenho que ser só fazer uma coisa? O que é que te fez desligar a ficha? Foi um fim de um contrato? Foi um esgotamento? Não, eu foi até fui com um contrato assinado para lá. Eu estava com um contrato na TVI na altura, quando fui para Macau. Mas foi isso, eu senti que tinha afunilado, que queria fazer coisas que queria estar no cinema e no teatro e não estava, que tinha a minha própria produtora de teatro, na altura as Magníficas Produções, tinha feito Pedras Rolantes, Por uma Noite, Confissões de Adolescente, e que o facto de estar a produzir foi a altura que eu também decidi que eu não vou pagar mais para trabalhar, e esta opção que eu tomei para Montanha não vai ao neste troca-troca, tipo, eu vou mostrar serviço, não é? Vou montar uma produtora, vou mostrar, e não, o António Pires foi assim um ensinador do meu coração, da minha vida, que amo profundamente e adoro trabalhar com ele. Começámos o nosso percurso profissional após eu convidá-lo para ensinar um espetáculo que eu estava a produzir, mas tirando esta relação com o António, todos os outros espetáculos é como se tens a tua produtora, tens os teus espetáculos, não estás disponível para trabalhar com os outros. Entendes? Então mas a minha ideia não era ter uma companhia, a minha ideia não era ter uma produtora, a minha ideia era só mostrar serviço para ir trabalhar com os outros. E foste para Macau um pouco desiludida com um certo meio? Não com o meio, comigo. Contigo? Sim, de sentir que se calhar não tinha feito as escolhas certas, que não tinha conduzido bem o meu percurso profissional, estava cansada, estava-me a sentir. Eu sentia-me assim, emocionalmente esgotada. Se me pedisses para fazer qualquer coisa, não tinha nada para te dar, e não ia fazer bem. Ias ser uma cópia de ti própria. Sim, e depois há uma coisa, eu sou tão apaixonada por aquilo que eu faço, tenho tanto brilho por aquilo que eu faço, que é, pronto, tento assim fazer as coisas, que era, se eu não fizesse bem, eu sentia que me estava a desrespeitar, e a desrespeitar o teatro, o cinema, a televisão, que eu tenho imenso respeito. E então, sabes assim, mesmo que seja quando alguém chega e diz assim, eu estou aqui para pagar as contas, então mas faz bem. Seja qual for o teu motivo que estás aqui hoje, seja porque acreditas no projeto, seja porque gostas do personagem, seja porque tens que pagar as contas, faz com brilho, faz bem. Às vezes é difícil quando se faz muito, quando se está muito na roda dentada das novelas. Fazer novela então é difícil, fazer bem. É muito difícil fazer bem novela, é muito difícil, é muito pouco tempo, são muitas cenas, é muito exigente. Eu acho que fazer uma novela é ir ao ginásio. Eu acho que quem consegue e fazer bem uma novela está preparado para fazer um sem número de coisas. Pois. Essa escola tu tens, mas sim. Mas é muito desgastante, é muito cansativo, são muitos meses, e às vezes é um bocado frustrante, porque às vezes gostarias de fazer melhor, não tens esse tempo, gostarias de repetir, não vais poder repetir, não tens o distanciamento para poder fazer uma abordagem, uma leitura. Os textos muitas vezes são frágeis, porque também não há tempo para construir textos mais interessantes, mais profundos, com mais densidade. As séries, portanto, estamos a falar de 7 episódios, 6 episódios, 12 episódios. Tu consegues fazer um arco, consegues ter um princípio, um meio e um fim. E foi uma lufada de ar fresco, e todas estas séries que a RTP está a desenvolver é um trabalho importantíssimo. Uma pessoa gosta ou não gosta, mas que haja esse mercado, esse espaço para fazer. E a revelar os atores de outra maneira, não é? Os atores portugueses de outra maneira, o que é maravilhoso. E realizadores e realizadoras que estão a surgir. E ver como as séries são um novo cinema também, é outra forma de fazer cinema. Aliás, não é só em Portugal, claro, lá fora, um movimento mundial global, e claro, e o streaming tem provado isso. Macau, então, como é que foi a experiência? Fui merceeira, foi
foi muito importante recuperar esse espaço na minha vida, não é? Na minha vida familiar. 2 filhos, entretanto. O meu segundo filho já nasce lá. Mas ter esse espaço, esse tempo de ser mãe, de viajar, eu viajei muito enquanto. Pois aquilo está perto das praias todas tailandesas. Estás a 2 horas da Tailândia, estás a 3 horas da Indonésia, então pronto, há uma low cost muito boa que te leva a todo lado. E então foi muito importante para viajar, para ver outras conhecer outras culturas. Viver devagar? Viveste mais devagar? Sim, embora a mercearia fosse extremamente exigente, porque estás a trabalhar com um fuso horário de 8 horas, tens que fazer encomendas, tens que fazer Excel, tens que gerir import e export, que não era propriamente o meu ramo, não é? Sentiste bem nesse papel? Eu senti-me bem da possibilidade de, lá está, de viver outra vida. Mas a prazo? A prazo, ou seja... Estou a sentir isso. Ou seja, então se calhar porque já estou distante e então já achei que pronto, aquele capítulo já fechou. Lembro-me uma vez de entrar na loja e pensei assim: ai, o que é que eu faço agora se eu me quiser ir embora? Tipo, eu comecei a olhar para as prateleiras e eu só vejo, não é? Tipo, sardinha em tomate, sardinha em azeite, sardinha em óleo, sardinha em coisa, atum com alecrim, azeite, atum em óleo. Eu, ai meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço às conservas? O que é que eu faço aos sabonetes? O que é que eu faço à filigrana? E o que é que foste fazer da tua vida, pensar? O que é que eu fui fazer da minha vida? Porque agora não posso voltar a... Estou aqui em conserva. Eu queria vir aqui brincar outra vida, mas eu já brinquei, já está Chega bom. de balcões, não é? E então... eu estava convencida que não ia representar e que pronto, e que se calhar tinha fechado um ciclo e que... Achaste que, mesmo que tinhas parado de representar? Sim. Não, e fechei mesmo. Durante 3 anos houve um projeto do Pires que me fez vir, um Lorca, mas e o António Pires nunca, não diria que não, e gosto muito de trabalhar com ele, mas foi mesmo assim, foi mesmo uma coisa pontual dentro do caminho. E quando a Patrícia me liga para vir fazer... A Patrícia Sequeira me liga para vir fazer o projeto com ela... Uma protagonista? Sim, a protagonista absoluta, que é uma coisa... não sei bem o que é. É porque quando a história está em cima de umas... Não é o casal amoroso, não é o triângulo, não sei o quê. É a história de uma mulher. É raro. É aquele ventinho que dá nos cabelos, não é? Na promoção. Mas pronto, é uma história que está em cima desta personagem. Mas eu achava que já tinha passado o meu tempo, que não ia voltar. Mas o que te posso dizer é: Macau foi extremamente importante para tu seres reduzida à tua insignificância, ao teu tamanho, ao teu... E isto não é perceptível, isto não tem um lado mau, não é mau. Eu também não te esqueças que eu comecei a trabalhar muito cedo, a ser reconhecida muito cedo e muita solicitação ao mesmo tempo. E pode criar deslumbramento ou deslocar-te de um centro. Tipo, aconteceu contigo. E isso de repente faz-te, tu recuperaste um bocadinho assim. O que é que tu gostas? Gostas mas gostas de leite em pó, gostas de leite fresco? Sabes assim, eu fiz um péssimo exemplo porque eu não bebo leite sequer. Mas lembrei-me das crianças na altura, tinha que preparar os biberons. Mas pronto. Então, mas isso faz-te pensar o que é que tu és, o que é que tu gostas, onde é que tu queres estar. Lá está, o não. Acho que foi importante, foi a primeira vez que eu começo a dizer não na minha vida, porque começo a dizer não vou fazer esse da Patrícia, depois fez-me recursar, mas os outros que foram acontecendo, não, eu preciso de tempo para mim, não, eu vou viajar, mas tens contrato com exclusividade, mas tens que vir, não. Esse trabalho interessa-me menos, será? Sim, e teres tempo para ti, teres tempo para os teus, teres tempo a ver, a vida não é só aquilo, onde é que te queres colocar, onde é que te queres posicionar, o que é que tu pensas sobre as coisas, porque às vezes uma pessoa já está no Amsterdã assim, mas o que é que tu pensas sobre, eu não sei se eu estou a pensar isto ou sou que eu estou a dizer aquilo que eu li que alguém pensou. Recentraste e amadureceste. Então não é? foi ótimo. O que é que foi de melhor e pior, assim, em síntese, no Macau? Então, de melhor diria que foram as viagens. Pois. E esse espírito de aventura, de liberdade, de conhecer, de desbravar, acho que as viagens foram o melhor. O pior, eu acho que a solidão. Apesar de estar lá com a tua família, estavas distante. Estava muito sozinha, muito sozinha. Quer dizer, tinha os meus filhos e o meu marido, mas estás muito sozinha, tu podes estar rodeado de uma multidão e sentir-te sozinha. Então essa solidão é... de repente começas a ser responsabilizada pelas decisões que tu tomaste, não é? De teres fechado uma porta, de teres ido embora, de teres deixado a tua casa, a tua família, as tuas amigas. Eu sou uma pessoa que precisa da minha família por perto, eu preciso das minhas amigas por perto, eu preciso de ver coisas, eu preciso estar em movimento. Sentiste a solidão de uma imigrante, não é? Sim, desenraizada, sim, não é? eu acho que
fiquei assim patriota por ter ido para lá, porque de repente a beleza das pequenas coisas, de um prato de ameijas, sabes? De assim, Sei. tipo, e então, bom vinho português. Um bom vinho português, ficas assim saudosista, uma coisa estranhíssima. Mas foi um caminho muito solitário, mas necessário, sabes? Porque também, esta coisa, uma pessoa também está rodeada às vezes de muitas equipas, muitas pessoas, e não tem tempo para estar consigo. Acho que foi um tempo. Conversei imenso comigo, tive imenso comigo, e eu falo imenso, então Grandes não monólogos. sei como é que me senti tão sozinha, mas sim, mas foi importante. Fez de mim Melhor pessoa? sabes? Melhor mãe, melhor filha, melhor amiga, porque tens tempo para te encontrares. Pronto. A curta-metragem que tu realizaste, P, em homenagem ao teu pai, acontece nesse processo? Não. Eu vivi em Macau, isto foram 7 anos mais ou menos entre cá e lá, porque depois vim fazer o projeto da Patrícia, depois vim fazer um filme do Caramês, depois andei Mas assim. andaste cá e lá, não é? Andei cá e lá, fiz o Hotel Império lá. Lá, Pronto, mas, que foi premiado, sim. Prémio Sofia, não é? Fui. Sim. Não ganhei, mas fui nomeada, sim. E então regresso 7 anos, quer dizer, no 7º ano já estou cá em Portugal. E então o meu pai morre 1 ano depois de eu já cá estar. E morre, pronto, uma morte anunciada, nós sabíamos, não fui apanhada de surpresa. E esta carta, ele avisou-me assim: está uma carta, um documento no computador. Eu assim, não é para ler agora. E tu percebes, ok, isto é o pós, é para ler depois. Ele deixou-te a carta no computador. Deixa uma carta no computador. E depois No filme aparece manuscrita. porque é mais bonito. E bem, Mais Margarida. bonito. Agora o computador, primeiro computador. E então, Pai tecnológico. e eu quando leio a carta, e eram 14 páginas de carta, há 4. Ele preparou mesmo a a sua despedida. Preparou Enquanto bom produtor, claro. Sim, claro, deixou tudo organizado. E então eu acabo de ler, e é um misto entre lágrimas e gargalhadas, mas pensei assim: isto é uma curta-metragem. Sentiste logo? Porque a forma como está toda descrita no filme não está tudo, não é? É uma curta, senão tinha que fazer uma longa. Mas a forma como as coisas estão descritas, como estão detalhadas, os pormenores, e como vais vendo a evolução e coisa, e como começa no antes, não é? Porque há o antes, o durante, o depois, há um antes. Pronto, agora depois posso ler um bocadinho da carta, mas e eu comentei isto com o Edgar Medina, produtor e argumentista com quem, amigo do coração, com quem trabalho, que escreveu e produziu Causa Própria, Matilha, Sul, portanto temos assim uma relação longa, profissional e de amizade. E comentei com ele, então tens que fazer. Durante 2 anos o personagem viveu na minha cabeça, porque depois passou o personagem, Passou a personagem. Portanto, tratada a ferida, não é? Da partida do teu pai, começaste a olhar para a carta já. E para aquela voz do teu pai como personagem? Eu quando fui filmar passaram-se 2 anos. Isto porque também tinham aberto os Garantia Culturas na altura, etc. E o Edgar disse: agora, vou meter o projeto. Eu não sou capaz, estás maluco, não sou eu agora preparar o projeto, agora escrever não sou, vais. E ele prepara-me as coisas, vai escrever, escreve lá a coisa. E ganhamos o subsídio. E depois eu pensei, quando ele me diz que recebeste o subsídio, agora vou ter que fazer, agora vou ter mesmo que fazer. E então pronto, depois tive que fazer. E acho que nesse período dos 2 anos, não só tu vais curando as feridas, como vais digerindo o luto, como eu tive tempo para pensar o que é que eu gostaria de fazer, porque este personagem começou a viver na minha cabeça. Só a hipótese de filmar. E eu pensei sempre, eu não queria nunca que isto fosse sobre o meu pai. Eu queria que isto fosse um filme sobre um homem que se está a despedir da sua vida e inevitavelmente da sua filha, mas que fosse transversal, porque a dor de um luto, como há emoções que são universais. É universal, não é? Sim. Então, sei lá, como a emoção do primeiro beijo também. Partir em paz, sem temores e maus humores, citando o teu pai. Ele tinha um sentido de humor maravilhoso. Tinha. Eu só anotei esta frase quando vi.
Mas muito engraçado. Deixou o IRS pago, tudo, tudo tratado e preparou tudo meticulosamente. Sim, ele só não deixou não o funeral propriamente pago porque ele achou que a senhora da Sérvia Luz era muito antipática e Verdade. deixou-me o telefone e disse: olha, profissão de más horas, mas podes ligar que atender sempre. Mas não Muito bom. não deixei tratado e pago porque eu não gostei dela, não simpatizei, pronto. E então Pois. e então, pronto, mas ele gostaria de ter tratado do catering do velório. Eu, pronto, fiz-lhe essa vontade, encomendei croquetes como ele gostaria e vinho branco e sumos para os mais jovens. E assim foi, mas acho que é um ato muito, sabes, muito altruísta, muito generoso. É uma carta de amor, não é? É uma carta de amor. E uma carta que também fala de celebrar a vida, Sim, da alegria, sim. não é? Fala disso. Sim, sobretudo enquanto aqui andarmos, que seja bom, que seja boa esta passagem, que seja leve, que seja alegre. Ele era assim, o teu pai, Era muito discreto, muito tímido. mas tinha esta vontade de. Não. Era um bocadinho vai por aqui, Faz não tu. tanto, não faz tu o que eu não fiz. Acho que Não- sim. Giro. Ou não sei se das responsabilidades da vida, não sei se perfeitiu, não sei, mas eu se calhar sou mais essa pessoa. Eu acordo assim, doida para. Eu queria mais variações, eu quero é viver, não é? Mas sim, mas deixa escrito, não deixem coisas por dizer, não deixem coisas por fazer, cuidem da saúde, o corpo paga mais tarde, não é? Desta coisa do bem-estar e de aproveitar. E como é que era, acabava a frase? Trabalhem. Agora não me lembro, tinha que ver. Tinha que E ver. o que é que descobriste sobre ti ou sobre ele que não sabias tanto? Não sei se descobri, Ou refletiste mas de acho outra que, maneira? mas sobretudo encontras-te e encontro o meu pai naquelas palavras na carta. Então é quase como, sei lá, há quem possa andar com um amuleto, um colar, um fio, porque pertencia ao pai ou à mãe, e portanto é uma forma de perpetuar a memória e de senti-lo presente. E o meu pai deixou-me palavras. Que bonito. E então. E quando- conselhos. E, não é? sim, foi curioso, porque tu tinhas-me pedido o link para ver o filme e entretanto tinhas-me pedido para selecionar qualquer coisa para ler e eu lembrei-me, há tanto tempo que eu não leio a carta. Tens que ler essa carta. Vou ler a carta. Eu leio-te um bocadinho. E eu fui reler a carta. E não dá para ler toda assim de uma vez, Sim. porque depois uma pessoa chora ou ri, mas é engraçado. E eu olhei para ela e assim, que engraçado. Isto que seria uma carta de despedida, assim, modus operandi. Olha, as contas bancárias são estas, isto é isto, a casa está aqui, o empréstimo está pago ali, e um modus operandi do day after, não é? Como tratas do funeral, como tratas E de repente passou a ser quase. A sensação que eu tive quando eu fui reler agora foi uma estrela guia, sabes? Uma estrela, tipo estrela polar. Que tu, tipo, na dúvida, quando não sabes para onde é que vais, lê, porque te vai trazer. O que eu leio hoje na carta, eu não li o meu pai já morreu 5, 6 anos atrás. O que eu li há 6 anos não foi a mesma coisa que eu li há 5, nem há 4, nem há 3, nem hoje, nem à data de hoje. E volta e meia vais a essa carta à procura de respostas. Porque há coisas que tu não estás preparado às vezes para ler. Sabes, é como num filme. Quando vais ver o filme pela segunda vez, tu vês coisas que não viste na primeira vez, porque estás mais atento ou mais alerta a determinadas coisas. E agora eu comecei a ler assim, que engraçado. É isso mesmo. Subtilezas. O que eu tenho que fazer e o que eu tenho que fazer é isto ou aquilo. Então encontro respostas de coisas que me questiono hoje quando leio uma carta que foi escrita há 6 anos atrás. E não creio que o intuito fosse responder às minhas questões existenciais de dia de hoje, mas são as memórias que ficam. São Que palavras. bom, que bonito. Tenho mais um áudio, Margarida. Jura? Juro. Meu Deus. E desta vez é da Inês Castelo Branco, Oh. a atriz, tua amiga, que deixa aqui umas palavras e uma pergunta. Vamos? Ok. Acho que é muito fácil falar da Margarida. Já partilhámos muitas garrafas de vinho, suor, lágrimas, até partilhámos a nossa cama e por isso chamo-lhe a minha esposa carinhosamente. A Margarida cresceu muito rapidamente
E quando era miúda, quando eu a conheci, já parecia uma crescidona com a sua produtora de teatro a produzir tudo e mais alguma coisa. É uma miúda com uma energia inesgotável. Aceita 30.000 trabalhos ao mesmo tempo e faz todos com a mesma mestria. Uma atriz que trabalha a palavra como ninguém, não só na forma como a diz, como a escreve, como a representa, como depois também na vida pessoal manda mensagens lindíssimas e poéticas. Tem uma sensibilidade acima da média e é uma atriz de mão cheia, provavelmente porque a vida também já lhe mostrou muito com a idade que ainda tem. Eu sou fã da Margarida. Apetecia-me às vezes carregar no pause, porque ela fala muito rápido, tem muita energia e é uma grande amiga que eu amo. A pergunta que deixo à Margarida é: para quando realizares uma longa-metragem? E eu quero entrar, como é óbvio. Pois é, acabámos de ouvir a atriz Inês Castelo Branco, grande amiga e cúmplice de Margarida, que aqui deixa o seu olhar sobre ela. Fala da sua energia inesgotável, que não dá para acompanhar, não é? O tal pause. e fala da sua relação com a palavra e a sensibilidade. E deixa-lhe a pergunta: para quando a realização de uma longa-metragem? Não faz a coisa por menos, Inês, pode ser só uma curta. Haverá já ideias na calha? Já me pareceu que sim, talvez. É o que eu vou querer saber já na segunda parte desta conversa, onde vamos conhecer as músicas que a acompanham, o que trouxe para ler e que sugestões culturais tem para partilhar. Isto e o que mais surgir. Vamos poder ouvir um pouco da carta do teu pai, não é? Quem sabe, Margarida, mais um áudio. O que é que achas? A sério? A sério, não sei. Tudo na segunda parte. Aguentem forte. Fiquem connosco. Fiquem connosco. Tudo a partir da manhã deste sábado. Boas escutas. Diz boas escutas com essa bonita voz. Boas escutas. Ai, vamos.